Eu quero convidá-los a pegar a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 24. Eu vou ler Mateus 26, verso 24. Em seguida eu vou voltar para ler Mateus 4, verso 1 ao 11. Nós vamos falar nessa manhã de uma situação que todos nós somos submetidos, que é a tentação. E talvez seja uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender a lidar para que possamos ter uma vida saudável na presença do Senhor. Quantos desejam uma vida saudável em Cristo? Digam amém. Essa vida saudável é possível ou não é? É possível, é possível. Mas ela não é uma possibilidade, vamos dizer, gratuita. Em que sentido, pastor? No sentido de não exigir de você uma posição, no sentido de não exigir de você uma decisão, no sentido de não exigir de você uma conduta. Essa vida espiritual saudável é possível, mas ela só é possível quando você está disposto a mudar a sua conduta, a assumir uma postura, a determinar no seu coração uma decisão. E é sobre isso que vamos falar nessa manhã. Mateus capítulo 26, verso 41 nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que coisa interessante esse texto está trazendo para nós. Vigiai ou orai. Vigiai e orai. Então ele está colocando para nós aqui nessa manhã duas condutas que precisam caminhar juntas. Eu chamaria de duas ações concomitantes. Significa que se eu adotar apenas uma e deixar a outra, eu vou cair em tentação. Significa que se eu adotar uma outra e deixar a primeira, eu vou cair em tentação. O texto então está dizendo para mim, é preciso que vocês tenham as duas condutas juntas. Vigilância e oração. O que é vigilância? Vigilância é a capacidade de você se pôr em atenção com tudo que está à sua volta, com tudo que está ao seu redor. Eu não sei se você já teve a curiosidade de observar, mas em vez em quando eu tenho essa oportunidade de observar os passarinhos. E eles chegam até o local onde minha mãe costuma colocar comida para que eles se alimentem. E quando eles chegam, eles primeiro olham para um lado, olham para o outro, olham para cima, olham para baixo. Depois que eles olham tudo, eles dão a primeira bicada nos grãos de alimento que ela coloca ali. O que há neles? Vigilância. Eles sabem que estarem ali com os pezinhos, vamos dizer, sobre o muro que ela coloca o alimento, ou no chão, significa estar sobre uma condição de muito risco. Eles têm muito mais segurança quando eles estão voando, mas quando eles pousam, eles sabem que ali é lugar de risco. Predadores estão à espreita, esperando para dar o bote. Então eles não chegam de qualquer maneira. Pode você experimentar jogar comida e dizer, vem passarinho comer. Ele não vai. Por que não vai, pastor? Porque ele tem vigilância. Quando a palavra do Senhor diz para nós, vigiai, Ele está dizendo para a gente, seja alguém que tenha muita atenção com tudo à sua volta. Não seja alguém displicente. Diferente da vigilância é o displicente, aquele que não observa perigo, aquele que não vê maldade, aquele que acha que tudo é paz, que tudo é tranquilidade, que tudo é segurança. Na caminhada cristã, nem tudo é segurança, a começar por Satanás,
que é quem produz tentação. Entenda que tentação não é produzida por Deus, tentação é produzida pelo diabo. Por Deus se produz provações, e provações produzidas por Deus significa testes, exames, vamos dizer assim, de um conhecimento já dado. Lembra quando você era aluno, lá no primeiro ano, no segundo ano, e depois de um período chamado de bimestre, a professora vinha dizendo que ia aplicar o exame? Você sabia que o que ela iria colocar naquela prova era tudo que ela tinha dado em sala de aula? Então o que faz a prova? A prova extrai um conhecimento já entregue. Deus nos permite ser provado, para que possa extrair um conhecimento já entregue. O conhecimento já foi dado, a estrutura já foi entregue, a força para resistir Deus já deu. Aí Ele permite a provação, mas a tentação não. E por que não, pastor? Porque a tentação é um empurrão para o pecado, a tentação é um empurrão para a maldade, a tentação é um empurrão para as paixões. Não é exame do que foi dado, é provocação de paixão, é provocação de instinto. Quem é tentado, independente de qual for a área sexual, qual for a área do vício, ele vai ser empurrado para voltar àquilo que ele já praticou. E quem faz isso? O diabo faz isso. O diabo sabe as suas fraquezas, o diabo sabe o seu ponto de fragilidade, o diabo sabe aonde ele te vencia, porque um dia você foi o que dele? Você foi cavalo dele, porque é o que a Bíblia diz. Pastor, é verdade, eu era viciado no álcool, na droga, e o diabo me escravizava. Então ele te conhece, ele sabe o quanto que você sofreu na mão dele, e então ele vai fazer o que? Ele vai tentar você a essas coisas. Só que o texto está dizendo para nós: vigiai e orai. Não adianta ter vigilância se não tem oração. Eu tenho vigilância, eu estou atento, eu estou vendo demônio por tudo. Tem pessoas que vê demônio em tudo. Tem pessoas que sentam com você. Quando a gente ia orar no monte, eu me recordo disso. Os irmãos olhavam: pastor, olha aquela árvore. Eu, aonde? Lá, pastor. O senhor está vendo o chifre? Ô irmão, não. Pastor, pede Deus para abrir os olhos do senhor. Tem gente que vê demônio em tudo. Vê demônio na parede, vê demônio na árvore, vê demônio na rua, vê demônio nos outros, só não vê nele. Só não vê nele. Então o texto está dizendo para nós que é para a gente ter vigilância. E ter vigilância é você ter uma certa sensibilidade, vamos dizer assim, entendendo que o diabo está à espreita, em coisas que você realmente poderia até não perceber, mas se tiver vigilante, você vai perceber. Só que a palavra está dizendo: não basta. Se você apenas vigia, mas não ora, não basta. Você precisa orar, porque a oração, ela é como uma lima. Quem sabe o que é uma lima de amolar uma faca? Uma lima. A oração, ela vai deixando você com um corte cada vez mais afiado. A oração, ela vai aguçando a sua vida espiritual e a sua conexão com as coisas celestiais. Quanto mais você ora, mais sensível e mais apurado você fica diante das coisas espirituais. Quanto mais você ora, mais perceptível a voz do Espírito Santo você está. Quanto mais você ora, mais sensível ao mover de Deus você se encontra. Então isso vai te levando para um patamar em que, de fato, você continua sendo um ser humano com os pés na terra, mas a sua cabeça e a sua sensibilidade, ela já está tocando o céu. É a partir dessa conexão e dessa aproximação tão intensa
que o homem passa a se tornar um ser, vamos dizer assim, quase sobrenatural. Como, pastor? Já viu homens que quando falam com Deus, Deus fala com eles? Quando pedem a Deus, Deus atendem eles? Que homens são esses? Você fala, mas quem é você? Porque você tem um contato com uma força transcendente, vamos dizer para o ignorante que não sabe do que se trata, você tem uma intimidade com uma força transcendente, que isso não é qualquer homem que tem, e isso se constrói em oração. Por isso o texto está dizendo para nós, vigiai e orai. Aí ele segue, para que não entreis em tentação. Então aqui tem uma coisa interessante, ser tentado é algo bom ou ruim? Quem gostaria de ser tentado todo dia, diga amém. Ninguém. Ser tentado é horrível, é ser posto numa zona de perigo. Só que tem uma forma de eu não ser tentado, e o texto está me ensinando a receita: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então quer dizer que se eu tenho uma vida de oração e uma vida de vigilância, eu posso bloquear as tentações que o diabo vai tentar contra mim. E por que isso? Porque o diabo sofre de limitações. Limitações presencial, limitações temporal, limitações de força no aspecto de poder. Você sabe que esses elementos de onisciência, conhecer toda a ciência, só Deus tem. Onisciência, onipresença, onipotência, são elementos divinos. O diabo não tem eles. Significa que para ele tentar o irmão PV, ele vai ter que deixar de tentar o Paulo Vitor. O João Vitor. O João Vitor. Sexta-feira eu estava dando uma reunião, inclusive tem umas líderes aqui que eu estou querendo depois que me justifiquem, que não compareceram na reunião. Para ele tentar, o diabo tentar o Paulo Vitor, ele tem que parar de tentar o João Vitor. O diabo não consegue tentar os dois simultaneamente, um demônio, simultaneamente. Ele tem limitação temporal, ele tem limitação no campo do espaço, do tempo. Então a palavra está dizendo que se a gente tem oração e a gente tem vigilância, a gente cria contra o diabo bloqueios, que ele não vai conseguir investir. E a Bíblia diz o que para nós? Resistir ao diabo. E o diabo faz o que? Se tem uma coisa que o diabo não é burro. O bicho é inteligente, entendendo que ele não tem muito tempo a perder. E outra coisa que ele sabe fazer muito bem é aproveitar o tempo, enquanto que a gente infelizmente perde muito tempo. A gente gasta tempo e joga tempo fora. O diabo não gasta nem joga tempo fora, ele aproveita muito bem o tempo. Ele investiu contra Paulo Vitor e percebeu que ali tem vigilância e ali tem oração, portanto a barreira da resistência foi levantada. Ele dá mais uma insistida, percebeu que não tem jeito, olhou para o João Vitor, e o João Vitor está lá bobão, dando mole para o diabo. Ele larga o PV e pega o João Vitor. E aí as pessoas dizem, mas por que fulano não para de pé? Não para de pé porque não tem esses elementos da vigilância, não tem os elementos da oração. E aí dentro desse contexto é que a gente vai entender como Jesus venceu o diabo. Abre a Bíblia, Mateus capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 11. O texto sagrado diz assim, Mateus capítulo 4, verso de número 1 ao número 11, começando do número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse,
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Perceba que o texto vai mostrar para a gente, no verso 1, que alguém conduziu Jesus ao deserto. E quem foi que conduziu Jesus ao deserto? Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Mas quem exerceu a tentação foi quem? O diabo. Porque a tentação é papel do diabo, a provação, provar, é papel do Senhor. Deus nos prova, para saber se estamos preparados. É por isso que nós precisamos ter uma consciência muito clara em carregar nossa cruz. A Bíblia nos diz que quando nós tomamos uma decisão de aceitar Jesus, Ele apenas nos pede que tomemos a nossa cruz e o seguimos. A nossa cruz representa sofrimento, sacrifício, dificuldades, desafios. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos aqui tem uma cruz? Nessa noite, nessa manhã, todos aqui têm uma cruz. Tem gente que superdimensiona a sua, né? Eu recordo que a gente também, quando estava no monte, tinha um irmão que quando ele orava, ele desligava a gente. Ele desligava por quê? Porque quando ele orava, ele dizia: oh meu Deus, me ajude a carregar minha cruz, porque a minha é como de ferro, mais pesada do que de todos esses irmãos que estão aqui. Ele superdimensionava as dores e o sofrimento dele, como se ele sofresse mais do que todo mundo. Mas é uma sensação que todo mundo carrega. Quem aqui acha que você sofre mais do que todo mundo? Pode levantar a mão. Eu às vezes acho, eu sofro mais do que todo mundo. Mas essa sensação é uma sensação pautada no que a gente está vivenciando, mas não é uma realidade, porque cada um sofre na medida daquilo que Deus já lhe preparou. Ensinei isso semana passada. A Bíblia diz que ninguém vai poder ser provado além do que possa suportar. Junto com a provação, Deus sempre dará a porta de escape. Pastor, quem se entrega na provação no sentido de desistir, portanto a provação vira na vida dele uma reprovação, faz porque quer, não porque não pôde resistir, resolveu se entregar. Não, mas foi demais, não tinha como. Tinha, a Bíblia diz que ninguém é provado além. Todo mundo é provado no limite do que Deus já te capacitou. Por mais desafiador que seja o que você estiver atravessando, aquilo está sendo no limite do que Deus já te capacitou. Então o texto está dizendo para nós que Jesus foi levado, conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo. Mas ele foi tentado por outro ser, que foi quem? O diabo. E aí você vê três características interessantes. Primeira, o diabo, percebendo que Jesus está em jejum, o jejum produz na gente fome. Período em que a gente não se alimenta, por a gente estar consagrando nossa vida a Deus. Olha, você é um cristão, você tem que adotar a prática do jejum. A Bíblia diz que em um determinado dia Jesus estava no monte com os discípulos, e lá aconteceu coisas extraordinárias, como por exemplo, a manifestação do profeta Moisés e do profeta Elias. Imagine você num lugar, Jesus
começa a se transfigurar, o rosto dele começa a brilhar como o sol. De repente os discípulos que estão com ele, olha quem aparece, o profeta Moisés, do outro lado, o profeta Elias. Eles ficam maravilhados e fazem uma proposta: Jesus, esse lugar é tão extraordinário que a gente quer fazer uma barraca e ficar aqui. Jesus disse: não, quando vocês ficam aqui desfrutando desse ambiente prazeroso, o diabo está matando as pessoas lá embaixo, os pecadores, que ainda não tiveram contato com a minha palavra. Isso é uma lição para nós, no sentido de que estar na igreja é muito bom, mas nós não podemos ser egoístas de querer gastar a nossa vida aqui dentro, no sentido de quê? De não se preocupar com quem está lá fora, bebendo, fumando, traficando, roubando, matando, destruindo. Essas pessoas precisam de Jesus, para que um dia também possam desfrutar conosco do que o Senhor está nos dando nesse lugar. Por isso, quem não ganha alma, quem não convida as pessoas para a igreja, está carregando um nível de egoísmo no coração muito grande, porque não se importa com quem Satanás está destruindo. Nós devemos nos importar. Pastor, eu não tenho nada com isso. Você tem tudo a ver com isso. O evangelho é sobre isso. Não tomar para você só aquilo que de bom Deus está te dando, o prazer, a alegria, a transformação, a mudança, mas entender que tem gente nessa esquina aqui, ó, acorrentado por vícios, destruído pelo álcool, escravo do tráfico, e que às vezes um convite, fazer um convite: eu estou indo aqui na igreja, pastor Romerito, queria te convidar, vai ter um culto domingo à noite lá, uma maravilha, faz uma visita. Talvez aquele convite vai quebrar esse ciclo de destruição na vida do homem. Quem aqui já foi viciado? Olha quantos que Deus quebrou esse ciclo e te trouxe para a presença dele. É assim que Deus faz. E aí quando eles descem, a Bíblia diz que um determinado pai traz o seu filho que sofria de uma epilepsia e diz então para os discípulos: olha, há um espírito maligno que entra no meu filho e joga ele no fogo para matar ele carbonizado, e outras vezes joga ele na água para matar afogado, e eu não tenho paz. Eu queria que vocês orassem para que meu filho fosse liberto. Os discípulos oraram, todos eles oraram, e a pergunta que eu faço é, para quem conhece o texto: o diabo saiu? Como pode? Alguém que está no monte, assistindo a glória de Jesus resplandecendo, Moisés aparecendo, Elias aparecendo, a gente carrega a concepção de que ir no monte é se encher de poder. Na hora que o cara chega lá embaixo e ora por alguém que está oprimido, endemoniado, o diabo não sai. Ora o primeiro, o segundo, o terceiro, todos eles, o diabo não sai. E aí quando isso acontece, o pai fica frustrado. Por que a frustração? Porque a frustração foi uma expectativa não alcançada. Para o pai, um discípulo de Jesus tinha que ter autoridade para expulsar demônio. Então quando ele pede e esse discípulo ou esses discípulos oram e nada acontece, ele se frustra. E o que traz a frustração? A frustração traz a incredulidade, a perca da fé. Esse pai agora se torna um homem incrédulo, perde a fé, mas ainda assim vê Jesus chegando. Ele então arrisca ir até Jesus, e vai até Jesus e fala assim para Jesus: olha, eu pedi seus discípulos para orar e nada puderam fazer. Se o Senhor puder. A expressão "se" remonta dúvida. Deus trabalha na dúvida? A dúvida é um pecado. Deus não opera onde tem dúvida. Existem coisas que a gente está orando e não está recebendo, é porque muitas vezes está faltando fé. Fé não em quantidade, mas fé em qualidade. Qualidade de fé é diferente de quantidade de fé. Tem pessoas que têm fé de percorrer de uma cidade a outra de joelho,
mas é uma fé que não produz nada, porque é uma fé que só tem, vamos dizer, volume, porque ela está direcionada a quem não tem poder de responder. Exemplo, a idolatria. Só quem tem poder de responder é Deus, ele não aceita idolatria. Fé não é quantidade, fé é o quê? É qualidade. A fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas a Bíblia diz, se ela for uma fé genuína, direis a este monte, passe daqui para acolá, e ele se transportará. Então a incredulidade matou a fé do pai, e agora a fé do pai desfacelada, ele questionando a Jesus se era possível. Qual é a resposta de Jesus para ele? Tudo é possível àquele que crê. E crer não é duvidar, e crer não é ter incredulidade, e crer não é cochear em dois pensamentos. Crer é ter convicção. E quando Jesus coloca essa perspectiva para ele, o que ele faz? Para de pedir pelo filho, e agora vai pedir por ele, e diz: por favor, ore por mim para que eu seja curado, mudado, transformado, e essa incredulidade saia do meu coração. Quando ele abaixa e pede oração para a incredulidade desaparecer, imediatamente ali houve arrependimento. E aonde arrependimento tem ou não tem perdão? Esse é o detalhe. O que Deus quer da gente é a capacidade de se arrepender, seja qual for o pecado, da incredulidade, pecado do adultério, pecado de qualquer outra coisa. Deus quer que a gente se arrependa. O arrependimento é poderoso, e quando ele se arrepende, o perdão está dado, o pedido é respondido, e Jesus então expulsa os demônios do filho dele, o filho dele é entregue nas mãos dele, são, liberto. Os discípulos olham para aquilo e ficam assustados, e diz: por que nós não conseguimos e ele conseguiu? Então eles vão questionar Jesus: vem cá, por que o Senhor conseguiu e nós não? Aí Jesus responde: porque essa casta de demônio, ou seja, essa hierarquia de demônio, vocês só vão vencer com oração. E você acha que hoje não tem hierarquias de demônio trabalhando contra a sua vida? E por que você não rompe? Porque você não jejua. E para você jejuar é uma coisa de crente antiga, igual a irmã Maria, pastor Romerito. Não, vocês são muito antigos, vocês são daquela época que ficavam jejuando. Nós somos modernos. Ué, essa coisa foi da cabeça de vocês, isso não está na Bíblia. Jejuar é arma para vencer o diabo. E o diabo não está trabalhando apenas na vida de uns, ele está trabalhando contra a vida de todos. E voltando ao meu exemplo do PV e do João Vitor, se ele encontrar contra um a resistência, ele vai para cima dos outros. Então, Jesus está agora no deserto fazendo o quê? Jejuando. Jejuando. O diabo, percebendo, o que faz? Ele vai fazer a tentação, que é tentar fazer Jesus quebrar o jejum. E ele vai fazer isso a partir de um fenômeno, não um fenômeno, mas de uma condição natural. Jesus está com fome. E ele vira e diz assim: olha, você tem algumas prerrogativas, vamos dizer assim, que são bíblicas. Você tem poder de transformar pedra em pão, então transforme as pedras em pães. Se alimente, você está com fome. Qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão vive. Por que você não jejua? Porque você acha que o homem só vive de pão. Você come de manhã, come de tarde, come de noite, come de manhã, come de tarde, come de noite. Você vive comendo. E você não desenvolve a disciplina da vida cristã. Espera aí, tem que parar de comer também. Por que eu só estou comendo? Eu estou comendo de manhã, estou comendo de tarde, estou comendo de noite. Como. Tem que parar com esse negócio. Espera aí, tem que tirar um dia para jejuar. Porque isso também é parte da vida cristã. E ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra
que sai da boca de Deus. Em outras palavras, significa você tem que examinar a Bíblia. Por que você passa o dia inteiro e você não tira tempo para ler um capítulo da Bíblia? Como que você pode normatizar essa conduta imprópria? Não ler um capítulo da Bíblia por dia é uma conduta negligente. Pastor, o que é negligência? É saber o que deve fazer e não fazer. Eu sei que eu devo, mas eu não faço. Você é um negligente. Negligente, dentro da perspectiva, vamos dizer, jurídica, é um ato, vamos dizer, legal ou um ato ilegal? É ilegal. É ilegal no sentido de quê? No sentido de configurar muitas das vezes o elemento subjetivo da conduta que você está praticando. Espera aí, errou porque não sabia, errou porque negligenciou o saber. Errei porque negligenciei o saber. A infração vai ser maior, porque você tinha conhecimento, mas você não usou o conhecimento que tinha. Então a pena vai ser maior. Lembra de Jesus falando para a cidade de Cafarnaum, a cidade, vamos dizer, evangélica? Ai de ti, Cafarnaum, se os milagres que eu operei entre vocês, eu tivesse operado lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, cidades impenitentes, prostituição, sodomia, destruição total. Jesus Cristo disse: se eu tivesse operado lá, eles teriam se convertido. Mas vocês que tiveram contato com os meus milagres, conhecimento dos meus milagres, sabiam das minhas orientações, vocês simplesmente rejeitaram a minha palavra. O que Jesus estava vendo neles? Negligência. Vocês tinham conhecimento, mas não quiseram aderir ao que eu ensinei para vocês. Eu teria mais misericórdia de Sodoma, que não teve conhecimento. Então a negligência é um problema sério, saber que deve fazer e não fazer. Então Jesus avança, e aí o que faz o inimigo? O inimigo então leva ele ao pináculo do templo e diz para ele assim: olha, está vendo que embaixo todo mundo está buscando, vamos dizer assim, oração e adoração a Deus? Se joga daqui de cima, e os anjos do Senhor, foi escrito que eles vão te guardar. Então vamos pensar, quando você estiver caindo, os anjos vão vir e vão te proteger. Imagina o espetáculo que vai ser. Nem o Circo Solé consegue um espetáculo desse tamanho, né? De repente está caindo, todo mundo, meu Deus, ele está caindo. Aí os anjos aparecem e te salva. Ixi, vai ser uma loucura, êxtase, todo mundo é o Filho de Deus. Mas o que Jesus respondeu para o diabo? Ele disse para o diabo que também a gente não deveria tentar a Deus. O que é tentar a Deus? É querer provocar a Deus. É dizer para ele assim: eu sei que eu não devo, mas eu vou fazer porque o Senhor vai vir e vai intervir. Como assim? O Senhor já disse que não é para fazer? Se eu já disse que não é para ir por esse caminho, você vai insistir, vai ficar tentando a Deus? E aí ele cortou Satanás. E a terceira e última foi quando o diabo, percebendo isso, levou ele no alto de um monte e disse para ele: está vendo todo esse reino? Está escrito que eu sou o príncipe desse mundo, né? Isso tudo é meu. Se você dobrar o joelho e me adorar, ao invés de você seguir por esse caminho, morrer na cruz, toda essa confusão, eu te entrego logo esse reino e você passa a ser o dono dele. Só tem uma coisa que eu te peço: dobra o joelho e me adora. E aí o que fez Jesus para vencer o diabo? Diz para ele: está escrito que nenhum outro adorarás, senão ao Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás, vai embora e não volte mais. Então a tentação proposta pelo diabo encontrou resistência e encontrou oração. Resistência e oração fez com que o diabo fosse embora. Lembra do texto? Resistiu o diabo e ele... Você nunca vai cair se tiver vigilância e oração. O diabo vai jogar forte contra você, mas ele vai perder. E por que, pastor Romerito? Porque você tem vigilância e
oração. O nosso tópico primeiro vai falar tentação. Ela vem na esfera humana. E esse tópico nos coloca nessa condição. E diz assim, o conceito bíblico de tentação. Na Bíblia 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. Aí vem as palavras aqui em hebraico e o significado. A primeira é a palavra hebraica massar, que significa teste. E aí essa palavra também poderia ter o significado de provação. Mas como vimos na Bíblia, provação é diferente de tentação, porque Deus não se deixa tentar. A segunda e a terceira são as palavras gregas, respectivamente, pairasmos, que significa teste também, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, aí tem aí as referências, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter o prazer no lucro. Observe que dentro do contexto bíblico que nós lemos, a tentação ela está ligada diretamente a extrair de nós paixões carnais que um dia já foram superadas. Um dia já foram superadas para quem viveu uma conversão. Pode ser que para algumas pessoas são paixões ainda existentes, que estão no processo de conversão. Pastor, eu ainda tenho vontade de beber, eu ainda tenho vontade de fumar, eu ainda tenho vontade de trair, adulterar, de fazer um monte de coisa. Então são paixões presentes que estão sendo superadas, mas paixões que o diabo vai tentar fazer voltar em evidência na sua vida. Ele só não vai conseguir se ele perceber que você tem vigilância e você tem oração. Eu dou um exemplo, depois de cristão, me recordo um dia indo fazer uma entrega. Eu tinha uma fábrica de salgado, eu fui fazer uma entrega num terminal de ônibus que era o Boulevard, aqui na Avenida Vitória, e era um domingo, umas 3 horas da tarde, o sol muito quente, eu recém-convertido. Quando eu parei, eu tinha uma Kombi, parei a Kombi, peguei as caixas de salgado, muito pesada aquelas caixas, suado, cansado. Quando eu fui fazer a entrega numa dos quiosques, aí do meu lado encostou o cara, pediu uma cerveja. Aí o cara foi, abriu para ele. Quando ele abriu assim, a cerveja chegava, estava branca assim, de gelada. E aí quando eu coloquei a caixa, eu olhei a cerveja, eu senti o paladar da cevada. Eu escutei, aí o cara, parece que o diabo entrou nele, que aí ele foi, botou na tulipa assim, aí pegou assim e fez gló, 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 gló. Que negócio descendo redondinho. E eu olhando, o que eu estava sendo naquela hora? Tentado. Porque eu gostava. Eu bebi uma grade quando eu parava para beber com os amigos. Quando eu olhei para aquilo, eu falei: olha, eu passo depois aí e recebo. Deixei lá o salgado e eu saí. Por quê? Porque aquilo perturbou minha alma. Aquilo me provocou. Aquilo fez eu lembrar do meu tempo, que não era muito distante, era recente, que eu também parava para beber, o sol quente, cansar, uma galera vindo da praia. Aquilo veio tudo na minha mente. Tentação. Mas naquela hora, quando eu entreguei o salgado e saí sem receber, deixando para receber depois, eu usei de quê? Eu usei de vigilância. No sentido de quê? De não ficar ali, sofrendo aquela perturbação, que poderia desembocar em alguma conduta minha imprópria. Quando eu saí, eu mantive a minha vigilância, saí. A Bíblia não manda a gente fugir da aparência do mal. Tem coisas que você não tem que ficar ali, eu sou forte, eu vou resistir. Não é, irmão. A Bíblia diz, a carne é fraca. Tem coisas que você tem que correr. Tem coisas que você tem que cortar. Tem coisas que você tem que fugir.
Alguém disse para mim uma vez: pastor, eu estou começando a ter um sentimento por uma pessoa onde eu trabalho. Eu falei: e o que você está fazendo? Eu não sei o que eu faço. Como não sabe? Muda de setor, sai de perto. Se perceber que não tem condições, pede conta e vai embora, porque você vai cair. Porque tinha um contato diário com essa pessoa, e essa pessoa enviada pelo diabo ficava só. E aí a irmã ia deixando. O diabo só investindo. Irmã, das duas, vamos falar: o sangue de Jesus tem poder, filho de Satanás. Vai cantar o demônio, sai de perto de mim. Ou corta e repreende. Mas eu não quero ser grossa. Não quer ser grossa? E agora o seu coração já está inclinando. Pastor, mas eu olho para ele. Ele é tão atraente. Falei: mas você pode? Ela: não, eu sou casada. Eu falei: como é que você está deixando um trem desse? Percebe que vigilância é cortar o mal, é sair de perto. Espera aí, tem maldade? Não, vou embora. Não, fica, não fico. Mas você está sendo grosso? Eu estou vigiando, porque eu sei das minhas fraquezas. Então a atitude de vigiar é sair de perto, é cortar o mal, é cortar o contato, é desaparecer, arranca o número, troca de telefone, joga o aparelho fora, sai da internet, sai da rede social. Mas pastor, se você não tem força para poder resistir, e eu não digo nem que você deva ter, mas se você está sendo perturbado porque não consegue superar isso, o melhor é cortar o mal pela raiz. Que pelo menos cortando o mal pela raiz, você protege a sua vida espiritual. Se você deixa as coisas fluir, você uma hora vai ser vencido pelo inimigo. Então, Jesus, ele foi capaz de resistir, o diabo teve que ir embora. Tentação. Duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode ser primeiramente do diabo. A gente vai ver isso em Gênesis. E também de dentro do ser humano. Isso aqui é importante para nós. Ela tem origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida, estabelecido por Deus. Já o que nasce de dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite das concupiscências da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Perceba então que a gente tem duas ações, uma espiritual maligna, demoníaca. A Bíblia diz que estava então Eva andando pelo jardim, e a serpente, mais astuta do que todos os animais do jardim, faz para Eva uma pergunta: é verdade que não se pode comer nenhuma das árvores do jardim? Ela olha para a serpente e diz: não, pode sim, só não se pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, morrerás. Aí a serpente vai contestar e vai dizer: aonde? Certamente você comendo daquela árvore, você não vai morrer, mas seus olhos vão se abrir, e você vai passar a ver as coisas como Deus vê. O que a serpente está falando agora por segundo plano aqui, é verdade ou não é verdade? Só que ela está falando de forma vamos dizer, a desviar o sentido, porque Deus, quando disse que não podia comer, pois certamente morreria, ele estava falando da morte espiritual, no sentido de que passaria a haver maldade no coração que até então não existia, porque tanto Adão quanto Eva era puro, não tinha maldade. E a serpente está dizendo: não, certamente você vai comer e você não vai morrer. A serpente está tentando induzir que é morte física, e diz assim: pelo contrário, você pode comer, a única coisa que vai acontecer é você passar a ver como Deus vê. Deus vê os dois lados, da maldade e do bem. Deus vê os dois lados, porque Ele tem onisciência. Então a segunda parte é verdade, mas é um engodo de tropeço da primeira.
Eva sem a vigilância necessária, é verdade, você é igual a Deus, o coração se enche, porque ela quer ser igual a... Querer ser igual a Deus já é o que? Sentimento de soberba no coração. Eu quero ser igual a Deus. Quem disse que você tem que ser igual a Deus? Quando foi que alguém disse que você precisava ser igual a Deus? Você deveria apenas se contentar em ser quem você é, e não querer ser quem você não é. Já tinha havido alguém querendo ser igual a Deus. Quem? Lúcifer, que lá no céu, regendo o coral celeste, se levantou para querer sentar do lado de Deus. Então o que havia no coração de Lúcifer? Altivez. O que entrou no coração de Eva agora? Altivez. Uau, ser igual a Deus? Agora vai ser eu. Quem sabe até não rola um negócio entre eu e ele. E esse Adão, Zé Mané aqui, ó, porque o Adão era um varela. A Bíblia vai dizer que Eva segue o caminho, e o que faz Adão? Acompanha. Normalmente quem está em companhia está sendo tutelado por quem está guiando. Quando meu filho está na minha companhia, quem é o responsável? Eu estou à frente, meu filho na minha companhia, estou levando ele comigo. Quem é que está levando? Eva. E o seu Varela? Acompanhando. Aqui tem um segredo espiritual muito grande, que as feministas morrem de desespero, que é o que? Entender que o sacerdócio Deus entregou ao varão. Mas aí tem dois problemas. Quando o varão é varela, ele não exerce o sacerdócio. Uma mulher que está diante de um seu varela, que não exerce o sacerdócio, ela fica frustrada. Por quê? Porque ela foi chamada, como diz a palavra, para ser auxiliadora. E auxiliadora é aquela que está adjuntando ali, está junto, está ajudando, está na caminhada, mas entende o papel espiritual do marido. Mas se o marido não entende o seu papel espiritual, porque é um seu varela, fica na companhia da mulher. Ei, mulher, vai aonde? Ei, não sabe para onde vai. A mulher fala, mas é um banana, pastor. O meu gabinete tem várias histórias. Pastor, é um banana. Eu falo, irmão, reacha, irmão. Levanta, irmão. Aí não rola, as mulheres ficam frustradas. Eva então vai, porque ser igual a Deus? Uau, então vamos lá ver essa frutinha. Quando ela chega lá e pá, quando ela come e fala, come também. Seu Varela, Aí a borrachada desce. Por quê? Porque no final da tarde diz a Bíblia que quem vem visitar o jardim? Deus. E ele pergunta por ela ou por ele? Por ele, porque a ele foi dado o que? O sacerdócio. Ele não pergunta por ela. Ele diz, varão. Não, varão é eu que estou falando. Ele falou, Adão, cadê você? Eu estou aqui. Aqui é onde? Na caverna. Fazendo o quê? Escondido. Por quê? Estou pelado. Mas quem disse que você está pelado? Eu vi. Mas a vida inteira você foi pelado. Nasceu pelado, andou pelado e nunca teve problema com isso, porque não tinha maldade. Agora tem maldade. Ele está vendo agora o despio e a vergonha tomou ele. E aí quando ele questiona, Deus questiona Adão, por que você diz que está pelado? Ele falou, a mulher que o Senhor me deu. Aí já tem um primeiro problema. Transferência de... O homem tem que ser homem para assumir os seus problemas. O que ele faz? A mulher que o Senhor me deu. Eu nem pedi. Estava lá, jururu, vendo aí as ganzelas, tudo no pasto. Ai Deus, olha o bicho como está tristezinho. Vou dar para ele uma mulher. Agora, eu nem pedi. Mulher que o Senhor me deu, já transferiu culpa. Falta de quê? Falta de caráter másculo, de assumir a posição e dizer, eu errei. Eu deixei ela tomar essa iniciativa, não assumi meu papel de sacerdote, as coisas desandaram. Não, ele simplesmente transfere. A mulher que o Senhor me deu. Ah é? Tá bom. Ô Eva, o que houve? A serpente que o Senhor criou. É? Para a serpente ele nem pergunta. Já lança a palavra de maldição e diz, a partir de hoje, tu vai comer pó o resto da sua vida. Já foi para a mulher e disse, você vai sentir as dores do parto.
E aí tem um texto interessante que vale a pena depois as mulheres lerem. E você vai querer dominar sobre o seu marido e não vai conseguir, porque ele vai te dominar sempre. As feministas, quando lê aquilo ali, tá vendo essa palavra machista, patriarcal? Elas entram em desespero. E a partir dali ele sentencia o homem: e você vai comer agora do suor do seu rosto. E ali está estabelecido o quê? Ali está estabelecidas as consequências de uma tentação produzida por quem? Pelo diabo. Uma tentação produzida pelo diabo. Mas a palavra do Senhor também nos diz o quê? Que a tentação ela pode ser concupiscência. Concupiscência carnal. Pastor, o que é concupiscência carnal? É o desejo desenfreado de uma prática que só por ser desenfreada já é pecaminosa, e se ela não tiver a conduta à luz da palavra de Deus, aí acabou. Não tem demônio nisso, tem o que? Tem carne, vontade. Vou te dar um exemplo de uma que não tem, vamos dizer assim, um desvio de conduta como adultério. Comer. Comer é uma condição necessária para o corpo humano, mas comer demais é um pecado chamado gula. Então a concupiscência na questão da comida, ela pode estar relacionada a um prazer do paladar. Olha, eu gosto de comer que eu fico assim, ó, degustando, mas a barriga não cabe mais, mas eu continuo comendo, porque o prazer do paladar é um prazer desenfreado, e a pessoa come, a barriga dela cresce, ela continua comendo. Aí tem gente que faz o quê? Vai lá no banheiro, vomita e volta a comer. O que essa pessoa tem? Um pecado de concupiscência. Concupiscência pode ser nessa área, pode ser na área sexual, pode ser em outros prazeres. Ou seja, toda concupiscência da carne, ela é um desequilíbrio em relação a um determinado prazer. Se ele for um prazer que já está condenado pela Bíblia como adultério, aí não precisa nem de excesso, apenas a prática, o pensamento, já está estabelecido o pecado. Mas se é de repente algo que está na linha como alimentação, que se alimentar é saudável, não se pode ter em excesso. Então concupiscência é equilibrar, é ter o que? Equilíbrio no que usa, equilíbrio no que veste, equilíbrio no que pensa, equilíbrio no que fala. Tudo que está para o campo do desequilíbrio, gritaria, está para o campo do equilíbrio ou desequilíbrio? Então é concupiscência da carne. Eu já chego gritando mesmo que eu já marco posição. Você está se entregando à tentação da carne, concupiscências, entrega de coisas que você não consegue frear. E nós não podemos deixar. Nem tudo então é o diabo, tem coisa que é a carne, e nós precisamos emplacar um freio nisso. Tentação, um fenômeno humano. A epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Observe que Deus não pode ser tentado e não nos tenta. Diferentemente, pode ser que a gente entre numa provação para extrair o que Ele já nos entregou, mas tentação não. 2. O Senhor Jesus e a tentação, a provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito,
Deixa eu falar uma coisa para você. Por que o diabo quer interromper a nossa caminhada? Porque ele sabe, e na tentação de Jesus isso ficou provado, que todos nós temos um propósito. Temos um propósito. A nossa vinda, a existência humana, ela se deu por cumprimento de algo que Deus quer nos usar para fazer. Exemplo, estar vivenciando o pastoreio é o meu propósito de vida. Eu posso fazer qualquer outra coisa. Eu posso advogar, eu posso, vamos dizer aí, caminhar na vida, seguir qualquer direção que eu sentir que é uma direção de bem, sem problema nenhum. Mas qual é o meu propósito? Pastorear. Propósito Deus estabeleceu para todos nós. Todos vocês têm um propósito. E esse propósito, ele precisa ser vivido. Porque é vivendo o propósito que você ganha sentido para a sua existência. E você pode estar em qualquer lugar onde Deus vai te colocar. Seu propósito vai se manifestar lá. Eu estou dentro da OAB, o propósito do pastoreio está comigo. Eu imprimo naquele ambiente os valores e princípios que estão na minha vida. Eu posso estar numa reunião da associação de pastores da cidade. Eu imprimo os valores que estão na minha vida. Aonde Deus me colocar, eu posso estar no bairro, eu posso estar visitando alguém numa casa. O diabo quer fazer o que? Ele quer bloquear o propósito que Deus tem com você e parar você. Por isso vem a tentação, e fez com Jesus. Só que não conseguiu, porque Jesus tinha os dois elementos, vigilância e oração. E aí ele venceu o diabo com a palavra. A gente só vai vencer as tentações se tiver vigilância e se tiver oração. Aqui a gente tem as áreas que Jesus foi provado, a gente já comentou sobre elas. Eu venho aqui para a parte 3, que é resistir na tentação. Todos nós somos tentados, por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo temos que estar consciente a respeito, visto que vivemos uma cultura pós-moderna que, por meio de artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a resistir à postura de Cristo e não se conformar com este mundo. Romanos 12, 2. A palavra do Senhor nos diz que não devemos nos conformar com o mundo, mas fazer o quê? Transformar pelo poder da nossa renovação, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ser tentado é uma condição, vamos dizer, natural de uma caminhada. Agora, evitar essa tentação, aí é o uso de 2 métodos que a Bíblia nos ensinou: vigiai e orai, para que não seja levado à tentação. Eu posso evitar, se eu tiver os 2 métodos, vigilância e oração. O que eu não posso é ceder à tentação e normatizar a tentação. Pastor, é normal. Todo mundo faz essas coisas, todo mundo vive essas coisas, todo mundo pratica essas coisas, todo mundo erra nessas coisas. Então, o fato de eu ver uma certa leniência por parte de muitos cristãos, eu começo a normalizar isso, dizendo: é assim mesmo, está tudo bem, quando não está. E às vezes pode ser com coisas graves, como por exemplo adultério. Você vai ver práticas de adultério dentro das igrejas, que elas não são assim, vamos dizer, incentivadas, né? Mas você sabe que acontece. Você descobre que há pessoas que estão em cima de altares,
que estão em posições de exercício, ou até sem nenhuma posição de exercício, com uma vida dúbia, tem um casamento, mas se relaciona fora com outra pessoa, porque na cabeça desse sujeito, isso não é assim algo tão grave. Todo mundo tem essas fraquezas, eu tive a minha. Então a pessoa vai normatizando isso, e você vai ver coisas menores. Exemplo, roubar Deus no dízimo. Às vezes a gente olha e diz assim, mas é porque esse mês eu apertei um pouco mais, aí eu fui lá e meti a mão no que é de Deus, mas depois eu peço perdão. O que a gente está fazendo com o pecado? A gente está normalizando, como se pecar fosse, dependendo do grau, fosse uma coisa natural, quando não é. É nós que estamos adotando uma postura de flexibilizar algo que Deus não flexibiliza. Deus é reto, e Ele quer que a gente tenha uma conduta reta, como a dele, para que a gente viva o Evangelho. Então, ou seja, esse conjunto de elementos da pós-modernidade, seja o campo filosófico, seja o campo teológico, vai levando a gente a um relativismo. Dá para a gente levar mais ou menos a vida espiritual, não precisa de ser também tão xiita. Aí a gente vai e diz que ser santo como Deus pede é como ser um xiita radical, como uma coisa não se mistura com a outra. Deus apenas quer que eu seja santo à luz da palavra, e que se eu tiver queda, eu tenha arrependimento no coração. Senhor, me perdoa, eu pequei, mas eu não venha desenvolver na minha mente o relativismo de que eu posso errar, tropeçar, pecar. Depois eu falo, pai não, né, brother, tá de boa, sabe que aqui é nós, né, pô? E a gente toca a vida espiritual. Deus aceita isso? É nós que criamos isso na nossa cabeça, mas Deus não aceita isso. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo bíblico, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, Gênesis 39, 12. Na atitude de Jó em fugir do mal, Jó capítulo 1, verso 1. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Irmãos, paixões da juventude é uma das coisas mais emblemáticas para a vida dos jovens, dos mais novos, que tem um excesso de paixão e vieram de um círculo de entrega a essas paixões muito intenso. Por exemplo, nós estamos numa comunidade em que é comum você ver criança de 12 anos com a vida sexual ativa na comunidade. É comum você ver crianças de 12, 13, 14 anos fumando, bebendo. Então essa vida intensa, entregue a prazeres, quando passa agora a ter uma nova conduta em Cristo na igreja, ela tem um choque. Por quê? Porque a conduta moral que a vida cristã nos propõe é completamente contrário ao que a gente vivia. E agora esse jovem na igreja está diante de um cenário de muito sofrimento, porque ele está num processo de poder aderir a essa nova visão que Deus trouxe para ele, a conversão, mas ao mesmo tempo ele está deixando uma prática exacerbada de vício, de droga, de álcool, de sexo, de tantas outras coisas. Apesar dessa intensidade, aí cabe muito bem a frase de Martinho Lutero: evitar que os pássaros revoem a sua cabeça não tem como. Isso poderia ser o quê? Pastor, eu tenho uns pensamentos bastante estranhos.
Eu estou na igreja, mas de vez em quando assim, pastor, eu fico viajando, as coisas bem estranhas estão voando na minha cabeça. Tá bom, mas deixar que eles pousem e façam ninho, aí você pode resistir. E a palavra do Senhor nos dá essa orientação, que é a orientação da vigilância e da oração. E aí você vai vendo o que a gente tem assistido dentro da igreja, um progresso de jovens com vida no altar. Jovens que abriram mão da masturbação, abriram mão do sexo, abriram mão da droga, abriram mão do álcool, abriram mão do pecado. Eles estão andando em Cristo, estão dentro da comunidade onde todo mundo está se pervertendo, mas eles estão retos. Você fala, meu Deus, por quê? Porque colocaram uma vida em Deus. Então isso é possível, e isso nos dá a condição de viver uma qualidade de fé extraordinária. 3, arrependa-se. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão do pecado, arrependimento e aquebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbio 28:3. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar do perdão. O arrependimento é a coisa mais extraordinária que nós podemos nos valer de forma gratuita. Pequei, ao invés de eu esconder, ao invés de eu varrer para debaixo do tapete, Senhor, eu me arrependo, eu errei, eu tropecei, eu falhei. Nada de botar a culpa nos outros, nada de empurrar, mas porque fulano, esquece as pessoas, assume o seu erro. Não, eu errei, eu não vigiei, apesar de eu revidar uma provocação, esquece as pessoas, eu não deveria ter revidado, para que a partir dali o arrependimento se manifeste, a confissão, e você passa a ser restaurado, porque a restauração é ou não é uma proposta divina? É uma proposta divina. Porquanto se a gente cai e se arrepende, Deus nos perdoa. E eu finalizo, semelhantemente ao Senhor que foi tentado em tudo, os irmãos podem vir para adorar o Senhor, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação, ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Irmãos, resistir o diabo, viver em santidade, caminhar na retidão, vai ter ou não vai ter recompensa? Vai. E eu costumo dizer o seguinte: a recompensa vai vir em 2 dimensões. A primeira é aqui agora. Uma vida com Deus produz em nós uma satisfação incrível da nossa própria existência. Produz em nós um sentido extraordinário da nossa própria existência. E para além disso, nos dá o direito a uma coroa de vida eterna, porque a palavra vai nos dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Então ser tentado não é problema, o problema é não ter vigilância, vida de oração para resistir às tentações e não ser seduzido pelo diabo. Quem recebe essa palavra, diga amém. Os irmãos vão adorar o Senhor. Se você pode, eu queria dizer